Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados. A palavra de hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Essa passagem é muito importante, porque a palavra amor ao próximo é um mandamento. E a gente vê que Paulo deixa bem claro que toda vez que a gente fala amor ao próximo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, por ser um mandamento, ele sempre está no verbo imperativo. É uma ordem, não é uma sugestão, se você quiser, é uma ordem. É uma ordem deixada no Antigo Testamento, é uma ordem deixada no Novo Testamento. Na verdade, é um mandamento que reporta a Jesus e que Jesus reporta depois ao Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento, né? É algo que Jesus também frisa. Está lá no Antigo Testamento. Ame ao próximo. Então, essa mensagem que nós vamos discorrer hoje, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem extremamente edificante e compensa aí a gente prestar atenção e praticar. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Essa lei aqui é mandamento que a gente fala, tá? A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então aqui Paulo já fala, olha, que ninguém fique devendo. O que é dívida? É algo que você não está pagando, você está infringindo, você não está pagando. Paulo fala que ninguém fique devendo. Devendo o quê? O amor. Porque um pouquinho antes, no capítulo 13, no versículo 7, Paulo fala bem assim: pagai todos o que lhes é devido. Quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. Quem respeito, respeito. Quem honra, honra. Então, o crente, as pessoas no geral, não deve dever a ninguém. A gente fala crente porque a gente está sempre pregando a palavra, né? E parece que com a gente a cobrança vem maior. Mas, na verdade, dever, ninguém deve dever. Então, quer dizer, os mandamentos servem para todos. E, às vezes, a gente ouve assim, fulano está devendo, né? Mas ele é crente, né? Ele não é crente, por que ele está devendo? Mas, gente, os mandamentos, independente da religião, os mandamentos é para todos. Quer dizer que o crente não pode dever, o católico pode? O espírita pode? Não, ninguém deve dever. Isso é uma coisa antiética. Vamos ver a ética de Jesus. A ética de Jesus não é isso, né? Você lembra que Jesus fala assim, dá César ao que é de César? Isso é uma ética. Dá a ele o que é dele. Então, se você está devendo, não deva. Não dê mau testemunho. Pague o que é devido. Aí ele fala, se alguma coisa você vai dever, vai ser amor. Por que ele fala isso? Porque a gente nunca vai conseguir pagar o amor completamente. O amor sempre vai ser uma dívida que a gente vai ter. A gente tem que amar, a gente tem que amar, a gente tem que amar. Vai estar sempre sendo uma dívida. A gente nunca vai quitar, tipo assim, chega, bastou, paguei. Não, enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente tiver caráter, e o caráter só é consumado quando a gente morre, aí sim você encerrou o seu caráter. Enquanto você estiver vivo, você tem que ter amor ao próximo. Isso é uma coisa muito importante. Então vamos seguir a leitura aqui. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o próximo como a ti mesmo. Paulo, é lógico, aqui a gente percebe que ele nem fala na ordem dos 10 mandamentos, né? Com certeza ele foi falando do que ele foi lembrando. Não matarás, não adulterarás, ele foi falando dessa forma. Mas ele fala que todas essas palavras se resumem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E você veja aqui que Paulo, ele fala do amor no sentido
do amor ao próximo. Ele não fala no amor no sentido carnal, né? Às vezes a gente pode falar no sentido carnal. O amor aqui que Paulo fala é mais na atitude. É um amor de atitude. Por que ele fala em atitude? Porque ele fala aqui, olha, não cobiçarás, não matarás, não furtarás. Tudo isso é atitude. Você concorda? Matar é uma atitude, furtar é uma atitude, cometer adultério é uma atitude, é um ato que você faz. Então, todos eles se resumem: amarás ao próximo como a ti mesmo. Você veja como que isso é sério, porque às vezes a gente pensa assim, a gente pode nutrir amor a uma pessoa, de repente, uma pessoa da igreja. Vamos supor que a gente pode nutrir um amor, a gente tem as pessoas que a gente se identifica mais na igreja, né? Isso é normal. A gente ter uma pessoa que, um casal, um amigo, que a gente nutre uma certa... A gente se identifica. Tem pessoas que a gente se identifica mais do que o outro, mas a atitude de amar, ela tem que ser com todos. E quando eu falo todos, é inclusive com nossos inimigos. Aquelas pessoas que às vezes não te cumprimentam, aquelas pessoas que geralmente, às vezes se afastam de você ou de que alguma forma te prejudicou. O amor é para cobrir todos esses tipos de pecado. Quando a gente ama, a gente não pensa em adulterar, a gente não pensa em forjar nada da pessoa, tirar algo da pessoa, cobiçar a pessoa. O amor, ele se alegra com o outro. Quando a gente vê um irmão prosperar, um irmão conseguir aquele emprego que ele queria, conseguir aquele carro que ele queria, conseguir constituir a família que ele queria, isso é motivo de alegria, isso é motivo de amor. Você ama esse irmão até o ponto que as conquistas dele te dá prazer e você sente amor naquilo. Eu amo você de tal forma que tudo que você conquista, que eu vejo que está te trazendo alegria, me traz alegria também. O amor faz a gente chorar com o próximo. Você está triste, você está pranteando, você perdeu alguém querido, você perdeu o emprego, você perdeu, te assaltaram, de alguma forma você foi lesado, você foi injustiçado de alguma forma, você está triste. Então, o amor faz você sentir o quê? O pesar pelaquela pessoa, a tristeza que aquela pessoa sente, você sente também. A palavra fala que a gente tem que rir quando o irmão está rindo, a gente tem que rir junto com o irmão. Mas quando o irmão está chorando, a gente tem que chorar junto com o irmão. Isso é amor. Quem ama não vai olhar a mulher do próximo ou o homem do próximo, não vai desejar, porque a palavra fala que se você cobiçar no coração a mulher do próximo, você já está adulterando. Se você nutrir ódio contra o seu irmão, não matarás. Mas se você nutrir ódio contra o seu irmão, você já vai estar infringindo a lei, não matarás. Então você já vai estar infringindo a lei, você não está amando. O amor, ele cobre uma infinidade de pecados. A gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai fazer mal para você. Você não vai se trair. Você não vai fazer algo, roubar algo de você mesmo. Então você jamais deve fazer isso com o seu irmão, com o seu próximo. Por quê? Porque ele é seu irmão. É um mandamento, é uma ordem. Está no imperativo, é ordem. Ame ao próximo como a ti mesmo. E você sabe que a sociedade seria maravilhosa se isso acontecesse. E a gente vive numa sociedade muito relativista, né? Cada um tem uma verdade do ponto de vista dela. É um mundo, uma sociedade que os valores absolutos estão sendo abafados pelo relativismo. A gente vê a sociedade aí, né? A gente vê na mídia, a gente acompanha o que está acontecendo. Então a gente percebe que os valores absolutos, eles estão sendo encobertos pelo relativismo. E o amor numa dessa vai ficando cada vez mais escasso, mais escasso, mais escasso. Mas eu creio na palavra que o amor não vai acabar nunca. A palavra fala, com o tempo, né, o amor de muitos se esfriarão. Gente, isso aí é uma mensagem para os fins dos tempos. Então, vamos ficar apercebidos disso aí, tá? Vamos respeitar o próximo. Com que forma? Ame. Ame o próximo,
ame o próximo. Você veja que em Gálatas, Paulo escreveu Gálatas antes dessa carta aos Romanos, embora a Gálatas está depois, mas ele escreveu antes dessa carta aqui. Em Gálatas, ele fala bem aqui no capítulo 5, no versículo 13. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Olha aí o que provoca o amor. Liberdade. Por que é liberdade? Porque quando você entra no adultério, você está preso nele. Quando você entra no roubo, você fica preso nele, porque o pecado te prende. O pecado te aprisiona. E outra coisa, o pecado te afasta de Deus, que é pior de tudo. Aí fala, ó, a liberdade é limitada pelo amor. Olha aí que coisa, né? Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo escreveu isso. E vamos ver o que Tiago fala aqui sobre o amor. Vós, contudo, está no capítulo 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, quando fala lei régia, é a lei rainha, lei máxima, tá? Quando fala lei régia, na minha Bíblia está régia. Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A maior lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui, em Mateus, fizeram uma pergunta para Jesus. Qual que seria aqui, né? O maior mandamento? No capítulo 19, versículo 18, Jesus responde. E lhes perguntou, né? Fizeram a pergunta, né? De quais, né? Quais seriam os maiores mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Aí continua toda uma conversa ali. Você vê que lá na antiga aliança a gente ouve, né? Amar uns aos outros, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento reporta a Jesus. E Jesus reporta a gente a esse mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que você não vai querer mal de você. Eu tenho certeza que você não quer que você fracasse na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional. Eu tenho certeza que você tem projetos grandes apresentados para Deus. Você apresentou projetos para Deus, para a sua vida, para a sua família, para o seu filho. Eu tenho certeza que você tem amor, você sente amor. O que você precisa é amar ao próximo como você nutre esse amor por você, como você nutre esse amor pela sua esposa, pela sua família. Você tem que passar isso também para o próximo. É o maior mandamento, é uma ética cristã, é uma conduta de vida que acabaria com todos os males da terra, porque quem ama jamais faria guerra, quem ama jamais vai querer o território do outro, quem ama jamais vai furtar o outro. Então você pense no mundo em que as pessoas possam amar de fato uns aos outros como ama a si mesmo. Quantas coisas a gente deixaria de ver aí nessas programações que passam na televisão, que às vezes a gente até desliga. A gente fala, gente, é muito forte isso, não dá para assistir. Desliga, porque não dá. E a gente tem que também a ética cristã, já falando para nós também, que Paulo fala assim, que a gente não pode ficar devendo. Coisa triste é a gente dever. Nunca deva, gente, nunca. Quando a gente está devendo alguma coisa, seja lá o que for, a gente não esquece. A gente pode achar, fingir que não está lembrando, mas a gente não esquece. E por incrível que pareça, dentro do meio evangélico, dentro dos evangélicos, a gente passa muito por isso. Eu passei muito por isso. Eu já tive calotes, já tive um comércio e os meus maiores calotes, eles foram dados por pessoas.
evangélicas, pessoas dentro da igreja. Olha aí o mau testemunho que a gente dá. Isso não é amar. Isso não é amar. A pessoa dentro da igreja está louvando, está falando que ama, amo o Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus, tudo. E não paga o irmãozinho e fica devendo o irmãozinho. Eu já tive comércio em que a pessoa era um cristão, ia na igreja, tudo, saiu da igreja, colocou na justiça, coisa que não devia. Lógico, perdeu. Mas, gente, só o ato de colocar na justiça já está dando um mau exemplo. Então, a gente tem que dar um exemplo de caráter genuíno lá fora, um caráter perfeito. Não que a gente seja perfeito, porque a gente não é perfeito. Nós viemos de uma natureza caída. Mas a gente tem que fazer de tudo para a gente não dar esse exemplo, não dar um mau exemplo, porque depois reflete na gente, reflete na igreja e a gente é conhecido como o crente que se diz crente, mas que não é crente. A gente é dono de ouvir isso e é muito triste ouvir isso, é muito triste. O que a gente quer é que nós possamos viver com paz, com harmonia, com alegria, dar bons exemplos e que a gente possa estar amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém, meus amados? Esse é mandamento sério, mandamento de Cristo, antiga aliança e nova aliança. Não mudou. Ame seu próximo como você ama a si mesmo. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais realizada em todos os sentidos e você vai ser uma pessoa amada, porque você vai contagiar as outras pessoas com a sua alegria, com o seu amor, com a sua conduta, você vai contagiar as outras pessoas. A gente pode contagiar para o mal, mas a gente pode contagiar para o bem. Que você faça a escolha em contagiar os seus irmãos pelo bem, pelo seu testemunho de vida que você vai dar. Então ame, que você vai dar um belo testemunho para seus irmãos e para toda a sua família. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.